Hoje vamos começar por Espinho, é o nosso primeiro destino, mais concretamente a freguesia de Paramos, em Espinho. E porquê? Porque vamos conhecer o Castro de Ovil, repleto de história arquitetónica e arqueológica. Os castros, já agora aproveito para dizer, eram povoados antigos, mas o Francisco vai nos dar toda a informação. No Viver Aqui conhecemos inúmeras histórias, mas não esquecemos aquela que é a nossa história. Por isso hoje recuamos no tempo até à Estação Arqueológica de Castro de Ovil. E eu já estou neste que será o cerco de uma casa de habitação e passando mais à frente estarei na entrada da mesma casa. Quem nos vai explicar estes elementos será o Jorge Salvador, arqueólogo. Olá Jorge. Olá, boa tarde, e antes de mais Francisco. diremos o seguinte, este castro tem ligeiras ou bastantes diferenças em relação aos outros. Sim, portanto é um castro que remonta ao século IV antes de Cristo e é um castro com algumas particularidades. É um castro perto do litoral, é um castro com uma cota máxima de 52 metros de altitude e é um castro numa zona de xisto. Normalmente na cultura o que difere castreja, logo para os outros, normalmente de granito, não é? A imagem que nós temos da cultura castreja é uma cultura castreja do granito, de povoados de altitude, de muita altitude, defendidos por fortes muralhas, e nós aqui estamos numa zona de xisto, perto do mar, estamos a cerca de 2 km em linha reta da orla marítima e portanto, condiciona algumas soluções construtivas, nomeadamente a inexistência de uma muralha, mas um fosso escavado no xisto. Jorge, começamos por perceber esta organização que temos aqui. Portanto, temos algumas casas com depois aqui o cerco à frente e outras zonas de habitação, apenas, portanto, com um círculo. O que é que difere, ou melhor, o que é que difere? É óbvio o que é que difere, mas porquê esta diferença? Este modelo, não é? Exatamente. Portanto, nós estamos aqui perante um agregado, um núcleo habitacional de um agregado familiar de tipo lato, em que o modelo de ocupação são estruturas habitacionais, com vestíbulo, com a tal entrada e voltadas para estruturas circulares simples de entrada sobreelevada. Essa entrada sobreelevada impede a entrada de pequenos roedores e, portanto, terá uma função de guarnecer para o ano, durante o restante ano, forragens e, eventualmente, outro tipo de alimentos, não é? Jorge, já efetuaram aqui escavações, imagino. Sim, claro. E através desses vestígios também que foram encontrando, sabe-se, portanto, quando foi a primeira ocupação deste castro? Portanto, podemos dizer com toda a segurança que a ocupação remonta aos finais do século IV a.C. Esta suposição está baseada em datação de carbono 14, mas também de alguns vestígios materiais. Por exemplo, a passagem por aqui dos púnicos provenientes do Guadalquivir, que faziam navegação de cabotagem ao longo da costa e, portanto, comerciavam, estabeleciam comércio e contactos com estas populações. E então temos uma forma anfórica, uma Torres 1211 e, portanto, é uma forma típica dos finais do século IV que vem comprovar, então, este faseamento da ocupação. Jorge, e o que é que foram encontrando mais ao longo dessas escavações? Que vestígios foram encontrando? Portanto, imagino eu, é que foram marcando aqui as várias povoações que por aqui passaram. Portanto, nós aqui temos como vestígios de ocupação uma imensa panóplia de recipientes cerâmicos. Só de fragmentos cerâmicos temos cerca de 60 mil. Temos umas dezenas reconstituídas e, portanto, para além da cerâmica temos vestígios de moagem, ornamento. E onde é que se encontra esse espólio? Neste momento está no Museu Municipal, mas em reserva, ainda não pode ser visitado. Portanto, até porque eu sei que depois esse espólio tem que ser limpo, algum dele também é Exatamente. restaurado. Parte desse trabalho está efetuado. Através também do município. Sim.
Jorge, importa também falarmos aqui nas redondezas ou nas proximidades também deste castro, nomeadamente numa fábrica que surgiu aqui muito próximo. Portanto, este local é um local onde houve uma ocupação quase contínua ao longo da nossa história. Teve uma ocupação medieval, um Pedro Miguéis, que era cavaleiro, construiu aqui uma casa que foi derrubada pela população local e pelo Deão da Fé, reclamando que o castro era del Rei. Por esse motivo o Dom Dinis manda fazer aqui uma inquirição em 1288 e mais tarde temos aqui o castro passa a pertencer ao Margadio de Paramos e o penúltimo Morgado de Paramos veio estabelecer aqui a fábrica de papel Castelo em 1836. Século XIX. Século XIX. E, portanto, é uma fábrica de papel que pertence, eu costumo dizer que há quase um cluster da indústria de papel nesta ribeira, que se inicia do processo de folha a folha e depois evolui para o papel, para a máquina de papel contínuo. Jorge, mas nós falamos da fábrica, mas há aqui uma relação entre o castro e a fábrica, nomeadamente a utilização de algumas pedras que estariam aqui neste castro para a construção depois da fábrica. E até estamos aqui perante uma situação... Estamos no sítio certo. Numa situação muito curiosa. Temos aqui um pavimento da Idade do Ferro, do século II antes de Cristo, e temos aqui um muro do século XIX. Portanto, este muro do século XIX, que pertencia a uma casa deste aglomerado agroindustrial, que assenta sobre este pavimento lajeado. Aliás, este salto que eu aqui dou, que até convido o Francisco para também dar, é um salto de 2000 anos. Um salto de 2000 anos. Um salto literal de 2000 anos. Nota-se que é um salto de 2000 anos, é visível. Importa também, portanto, nós falamos aqui nesta rua, que era a rua deles, né? E temos aqui também esta que seria uma habitação do mesmo tempo. Exatamente, é uma estrutura da Idade do Ferro, do século II, esta é do século muito destruída, uma estrutura habitacional do século II, junto a uma estrutura do século XIX. É interessante ver como o tempo evolui. E tão próximo, estamos a falar de 2000 anos e na verdade tão próximos aqui. Jorge, muitíssimo obrigado por esta dose de história que é tão importante para conhecermos o nosso passado e também percebermos o nosso futuro. O nosso futuro. Não é? É curioso para ver... melhor compreendermos o nosso futuro. Exatamente, Jorge, muitíssimo obrigado. É curioso ver como a história evolui e nesta situação dos castros em particular, perceber como era uma função de defesa que eles tinham e se situavam no cimo dos montes e das montanhas e nós hoje em dia que só queremos descer e ficar perto da estrada. É verdade, como aos tempos e as eras, neste caso nem são as épocas, são as eras, mudam os castros que eram antigos povoados, fortificados na medida do possível na altura e víamos aqui um exemplo em Paramos, na freguesia de Paramos, em Espinho.